Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Santos. Eu sou engenheiro mecânico especialista de aplicações na Mapdata. Trabalho ativamente com os produtos de manufatura e hoje nós iremos conversar sobre o tema trabalhando com grandes montagens no Autodesk Inventor. Bom, esse tema é um tema bem interessante para a gente discutir, porque ele é ativo, né, em relações a grande parte das atividades do mundo, do universo da engenharia nos dias de hoje. Cada vez mais, os componentes, as montagens, elas devem possuir mais detalhes, né? A riqueza de detalhes nas peças a serem fabricadas, a riqueza de detalhes nos conjuntos montados para obtenção de qualquer tipo das informações, seja lista de materiais, obtenção de peso do conjunto, enfim, diversas possibilidades para a obtenção de resultados. Então, ativamente, né, os conjuntos montados, as atividades de engenharia, elas têm se tornado cada vez mais complexas em relação ao contexto de montagem de um projeto, por exemplo, no Autodesk Inventor. Convido vocês a estarem seguindo a Mapdata nas redes sociais. Então, tem um QR Code aí na tela, vocês podem apontar o smartphone para esse QR Code. Ele estará direcionando vocês ao site, ao LinkedIn e também ao Instagram da Mapdata. Para começarmos, então, esse diálogo sobre trabalhando com grandes montagens no Autodesk Inventor, eu preparei aqui para iniciarmos falando sobre a parte de configurações do Inventor, tá? E seria então a parte do Application Options. Como que a gestão do Application Options ela acontece e auxilia, né, o desenvolvimento do equipamento, do hardware, na melhor utilização da plataforma Inventor. Bom, o Application Options é uma aplicação que fica dentro do Inventor e permite que eu desenvolva uma configuração adequada para a atividade do usuário. São diversas as possibilidades para esse tipo de configuração. E uma delas está interligada com display, hardware e funcionalidades. Tá? Então, eu separei algumas das principais configurações para que a gente pudesse discutir nessa sala virtual. E a primeira é exatamente a aba Display. Aqui nós temos a transição de vistas. Isso, quando eu falo de transição de vista, eu estou falando quando o usuário está usando, por exemplo, o ViewCube do Inventor. Então, aquela operação de ViewCube, de tráfego de vista, topo, lateral esquerda, lateral direita, inferior, ela tem uma ação de transição por tempo, né? E essa transição por tempo ela é ajustada justamente aqui no display. Então, quanto mais nós reduzirmos, né, esse tempo de transição entre as telas, entre as vistas, melhora o nosso desempenho. Assim como também a frequência adotada para a configuração, tá? Então, a mínima frequência também impacta aí no display de visualização. Bom, a qualidade do gráfico, ela pode sim também ser configurada de acordo com 4 possibilidades, da mais grosseira para a possibilidade mais fina, de melhor acabamento e ajuste. Isso aqui eu estou falando ativamente do gráfico do software, então recursos de furação, ajustes como modelagens e qualquer tipo de contorno do componente peça, ele sofre total interferência na qualidade do display, tá? Isso aqui também é algo que a gente pode manusear e trabalhar para melhorar as referências de resultados, de entregas de visualização gráfica do aplicativo. Outra coisa que nós também podemos mudar e configurar aqui no Application Option é as atualizações,
né? Então, as referências de atualizações e as redundâncias de montagem também são configuradas e podem ser desabilitadas aqui. Então, isso que a gente estiver falando do ambiente de montagem, né? As atualizações automáticas. Eu entrei no ambiente de peça, fiz uma atualização. Vai atualizar automaticamente no ambiente de montagem ou vai pedir, dar opção para o usuário para que ele faça um update quando necessário. Então, é sempre interessante você deixar o update pelo manuseio manual do usuário, sem que o software faça as alterações a todo momento, porque senão, a qualquer coisa que você fizer no arquivo de peça será reproduzido instantaneamente para o arquivo de montagem. Então, o usuário vai se habilitando as atividades e as atualizações são feitas mediante aprovação do colaborador. Outras coisas bem interessantes estão interligadas também para atividades do drawing, tá? Espessura de linha e também ativamente a mesma referência que eu digo para as atualizações das montagens, ela também serve para a referência de atualização dos componentes de detalhamento, dos arquivos de detalhe, né, dos desenhos. Outra tela específica que eu separei aqui para a gente conversar sobre o Application Options é a tela de hardware, né? Isso é mais direcionado à placa gráfica. Então, o Inventor ele permite aqui duas opções. A primeira opção é a qualidade, então são visualizações mais realistas, performance, então desempenho da aplicação, ou a terceira opção que é uma conservadora. Ativamente, a gente pode configurar qualquer das três opções para uma aplicação de máquina do Inventor. O detalhe, pessoal, é o seguinte, isso daqui é um trabalho muito bem reproduzido e refinado dentro das atividades do Autodesk Inventor. Então, a minha recomendação é que nós, numa engenharia, nós possamos encontrar um padrão ideal para o desenvolvimento de todos os equipamentos. Tá? O que seria isso? Então, você tem lá no seu parque de engenharia algumas máquinas, e essas máquinas elas possuem configuração específica de hardware. Talvez você tenha a mesma configuração para o parque, ou talvez você tenha grupos, 1, 2, 3, 4, enfim, diversas possibilidades de grupos. Então, você encontra as referências de qualidade para o Application Options ou num total, né, para todos os participantes da engenharia, ou simplesmente pelos grupos de máquina. E aí eu crio esse Application Option, salvo as aplicações dentro do meu servidor e consigo fazer com que ela seja multiplicada. Então, as referências do Application Options, elas são reproduzidas, né, em arquivo para todas as outras máquinas que vocês desejam retransmitir. Tá? Então, essas configurações são configurações iniciais para que a gente possa iniciar aqui na plataforma da Autodesk com grandes desempenhos para elementos de Large Assembly. Outro detalhe bastante impactante são os ambientes. O Inventor em si, ele permite que você adicione dentro da plataforma diversos ambientes. Então, a gente tem lá análise de elementos finitos, simulação dinâmica, cálculo estrutural por frame, chicote elétrico, tubulação, injeção de plástico, são todos ambientes que são adicionados à plataforma do Inventor. Isso aqui é muito interessante porque recomenda-se que você faça uma sábia leitura de todos os recursos que são utilizados, né, no seu dia a dia e desabilite os arquivos ou as plataformas de ambientes que não são utilizados. Então, se eu não faço uso, né, de recursos do Dynamic Simulation, da simulação dinâmica, eu posso desabilitar, descarregar esse add-in aqui, tá? Porque toda vez que você abre uma template, abre um arquivo de montagem, ele vai carregar essa plataforma, né? Ele vai deixá-la disponível para que o usuário consiga acessar esse ambiente. E aí, a gente pode ter uma concentração de informação em uma região, em um ambiente não necessário para o momento. Tá? Então, aqui também recomendo que, em uma leitura de engenharia com os colaboradores, possa ser feito
uma visualização dos ambientes que são comuns, né, em uso no dia a dia, e os que não fazem parte da rotina diária sejam descarregados, tá? O descarregar não significa que você nunca mais vai conseguir usar o ambiente. Você consegue, numa determinada posição do dia, eu preciso fazer uma simulação dinâmica, como eu disse, ela está descarregada. Eu venho aqui no Adin e carrego ela, especificamente para aquele momento, tá? Então, essa é uma abordagem, uma possibilidade também que ajuda em toda a parte do desenvolvimento e desempenho com a aplicação. Bom, até aqui eu separei esses tópicos que são tópicos relevantes, ativos para o desenvolvimento das configurações. Bom, vamos falar sobre técnicas de modelagem agora. Como que isso impacta no desenvolvimento do modelo, espaço em rígido, disco em rígido, e também no desenvolvimento dele em resposta na montagem. E aí, se eu perguntasse para vocês, para todos os usuários aqui de Inventor que estão presentes, ou usuários de outra plataforma CAD, o estilo de modelagem, a estratégia de modelagem, ela impacta no tamanho do arquivo em disco rígido? Ela impacta na estratégia da montagem? E a resposta seria, com certeza, sim. Eu separei aqui dois modelos iguais, para que vocês visualizem a estratégia de modelagem utilizada nas duas peças. Então, à esquerda eu tenho uma modelagem aleatória, o usuário saiu modelando, fazendo flanges aí para cada uma das abas, e na segunda à direita eu tenho uma modelagem mais estratégica, onde o usuário tentou pensar em possibilidades mais estratégicas para desenvolver ativamente os recursos de modelagem. É nítido que nós temos o uso de menos features. Então, se vocês olharem o browser da esquerda com o browser da direita, a gente tem aí ativamente menos features utilizados, menos recursos, menos ferramentas utilizados na modelagem dos dois componentes. E aí, eu gostei de trazer esse modelo especificamente para essa sala virtual. Por quê? Porque é um modelo muito simples e fica muito nítido que nós temos aqui uma diferença de 100K, em tamanho de arquivo em disco, para uma peça muito simplificada. Então, imagine isso, se eu estiver trabalhando com um arquivo de maior tamanho, de maior referência, o quanto pode ser otimizado em uma modelagem estratégica, tá? Outra coisa, é válido lembrar que, dependendo da ação referente à modelagem, eu tenho lá, em minha montagem, 500 componentes, 1.000 componentes, 10.000, 20.000, 50.000, isso daí é exponencial. Então, se você modela uma peça de modo aleatório e existem lá 30.000 componentes na sua montagem, você está modelando aleatoriamente 30.000 componentes, Então, se você modela 30.000 componentes de um modo mais estratégico, você tem bons resultados com os 30.000 componentes. E aí a somatória é algo válido, e aí é o que eu quis, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui é de consciência, conscientização e de reflexão. A peça é simples, olha a variação de espaço em disco rígido e olha a variação que a gente pode proporcionar para um ativo em montagem, utilizando esse componente na montagem. Algumas pessoas estão fazendo perguntas aqui pelo chat, tá? Podem ficar à vontade, podem fazer perguntas a gente vai conversando aqui ao decorrer da apresentação. Bom, deixa eu trazer então as atividades aqui para o software, para a gente visualizar isso aqui na plataforma do Inventor. Eu separei a peça aqui para a gente conseguir analisar essa estratégia. Então, o usuário número 1, colaborador número 1, ele fez aqui um face, trouxe as flanges separadas, e aí ele fez também um acabamento, na lateral esquerda aqui, um acabamento na lateral direita, a furação,
né? A furação ele reproduziu ela de um modo direto. Depois, os chanfros, o cut de recorte, né? Mas arredondamentos e, por fim, aqui, mais 2 furações. Bom, como que o segundo colaborador fez ativamente a estratégia de modelagem? Percebam o seguinte, ó. Vamos lá. Ele usou um face que já tinha o recorte do cut no sketch. Então, o sketch inicial já pertence, né, o desenvolvimento de periferia da peça com a possibilidade do recorte, tá? Então, ele trouxe num sketch só as 2 estratégias de esboço. E aí fica fácil, porque se eu precisar editar num, eu tenho que editar o esboço. Então, por que não unificar esse esboço numa referência de sketch só, né? Deixar ele unificado. Depois, o comparativo que eu trouxe aqui, ó, são os flanges. Esse usuário colaborador 2, ele desenvolveu um flange para as 3 abas, né? Então, se elas são iguais, as alturas são iguais, por que já não reproduzir as 3 opções de uma única vez? Mas e se porventura eu precisar revisar a peça e uma aba for diferente? Não tem problema. Aí, se você precisar fazer isso, edita o flange, remove uma das seleções dessa feature e adiciona uma segunda feature aqui, uma segunda ferramenta para desenvolver a dobra, né? Então, se por acaso, né, porventura, nesse momento elas são iguais, vamos unificar em uma feature só. E aí outra coisa, se vocês vão se lembrar que existia um acabamento separado. Então, foi pego aqui uma ferramenta simplesmente para desenvolver o acabamento, sendo que o Inventor ele já desenvolve esse acabamento dentro da feature Py, que é o flange. Então, durante a execução da minha dobra aqui, ó, eu já posso vir e referenciar. E aí fica uma dica para todo mundo que trabalha com sheet metal, né, que eu posso fazer configurações singularidades, né, das configurações, mesmo que as abas sejam feitas na mesma seleção. Então, o recorte ou o encontro desse canto, né, ó, ele é configurado para a direita e ele é configurado para a esquerda. Na outra estratégia anterior, foi usado uma ferramenta para a direita, outra ferramenta para a esquerda. Vejam aqui que a gente está, então, ainda com o flange, que faz as 3 abas e configurando aqui a possibilidade do encontro, né, da junção. Deixa eu só visualizar aqui, o pessoal está fazendo algumas perguntas, eu já vou respondendo. Bom, o Carlos, ele fez aqui uma pergunta referente ao modelamento, né? Se isso daqui está de forma que todos os usuários teriam a mesma configuração. Sim, com certeza. Isso aqui é legal, montar uma estrutura na engenharia, né, para que seja disseminado o conhecimento. Então, é uma estratégia, né, aliás, uma estratégia de boas práticas, uma cartilha de uso mesmo. Então, qualquer tipo de esboço, né, a gente introduz na mesma referência de possibilidade do sketch. As flanges, se elas forem iguais, use a mesma feature. A furação, mesmo que sejam em abas diferentes, ó, vejam aqui essa furação. Eu estou trabalhando em abas diferentes. Poderia ter feito o sketch para cá, o sketch para lá, ou feito uma aqui e desenvolvido um mirror, enfim. Qual foi a estratégia que eu adotei? Uma sketch na mid-plane, aqui no plano médio, né? Na mediana da peça, e usei o comando role que propagou aí o furo para as 2 abas de uma vez só. Então, esses pensamentos, né, eles são referências aí e a gente pode trabalhar para unificar, né, a estratégia de modelagem do parque de engenharia. Legal? Bom, sobre o fator K, consegue mexer no fator K de ambos os modelos, tá? Isso daí está na configuração do Sheet Metals Default, não vai mudar na estratégia de modelagem, tá? Isso é tranquilo. Bom, ativamente agora vamos falar sobre técnicas para montagem.
A princípio, eu já começo aqui falando sobre técnicas de seleção, tá? E aí, por onde eu passo, nas empresas que eu conheço, o pessoal desconhece das possibilidades que o Inventor traz como seleção. Geralmente usam simplesmente peça, montagem, face, aresta. Nada mais que isso, né? E aí, o que eu vejo muito em uso? Eu quero abrir uma peça. Aí, o que o usuário faz? Ele abre uma estrutura de uma montagem pi inteira, aí ele abre o subconjunto, aí depois ele abre outro subconjunto dentro dela, e aí vai descendo, descendo, descendo a estrutura da montagem até chegar na peça. A hora que chega na peça, nós temos ali conjunto pi aberto, 2, 3, 4 submontagens, mais o arquivo de peça, para ser feita uma edição, né? Eu não recomendo esse tipo de trabalho, tá? Eu recomendo que a gente faça edições diretas no modelo. Então, se você quer editar uma peça, não importa se ela não é um arquivo da estrutura principal, ela é um arquivo da estrutura secundária ou da estrutura em terceira ordem, não importa. Você pode mudar a seleção ali para a parte priority e acessar o modelo, né, instantaneamente. Então, não precisa ficar descendo hierarquia de arquivos e abrindo aquele monte de abas, né, de opções dentro do Inventor. Você trabalha ativamente e eficientemente. Arquivo de montagem, abre o arquivo de peça. É claro que isso depende da condição de trabalho. Às vezes você vai desenvolver aqui uma edição e você precisa abrir aquele subconjunto para visualizar, né, onde a sua edição vai impactar. Então você abre o principal, um subconjunto e o arquivo de peça, né? Então é uma maneira racional, né, de melhor trabalhar. E aqui a gente tem infinitas possibilidades para seleção. Eu posso selecionar conjuntos que estão somente visíveis, eu consigo selecionar anotações, eu consigo inverter as seleções. Isso é muito legal, porque se eu seleciono uma peça, eu não preciso selecionar 10 componentes. Se eu tenho 11 e eu quero selecionar o inverso, eu seleciono o componente que não vai ser selecionado e depois inverto a seleção, né? Então, todo o browser já fica selecionado menos, né, a peça selecionada, porque ela inverteu a seleção. Então, um método bem inteligente e ágil de se trabalhar. Seleção de todas as ocorrências, seleções de peças que estão relacionadas à restrição, seleção de peças por dimensionamento, então eu consigo apontar um dimensionamento X e o software faz a seleção referente àquela constante, aquele dado de input, componentes de offset, esférico, planares, externos, internos e que fazem parte da visualização de câmera. A estratégia de seleção aqui ela é muito ampla e se o usuário desenvolver e tiver, né, adotar o hábito de uso desses recursos, ele nunca mais vai deixar de usá-los, porque auxilia tanto na produtividade do usuário, né, como também no desenvolvimento das atividades em relação ao desempenho da plataforma. Tá? Bastante impactante. Eu começo falando de montagem sempre relacionando os tipos de seleção. Bom, outra coisa bem interessante é o centro de conteúdo. Tá? O centro de conteúdo é sempre recomendado que, se você trabalha com um centro de conteúdo em rede, desenvolvido para a sua empresa, e, porventura, foi ou não originado das referências do Inventor, que você simplesmente concentre a atenção do seu software para ele, né? E deixe, de repente, as outras possibilidades desabilitadas. Quando eu digo as outras possibilidades, são as possibilidades que você não usa, né? Então, por exemplo, eu uso aqui a biblioteca Mapdata, mas eu também faço uso do Inventor ISO. Eu não tenho todas as minhas referências da ISO dentro da biblioteca Mapdata. Não tenho todas as referências da DIN ainda dentro da biblioteca Mapdata, mas as eu não uso, né? As GIS eu não uso. Então, por que você deixa habilitado? Se você não faz uso, desmarca as seleções de biblioteca, deixa a sua referência de montagem em visualização do Content Center simplesmente para os arquivos que você usa, né? Filtra essa possibilidade aí. Então,
a hora de inserir um componente, um parafuso, um rolamento, o inventor vai fazer a leitura simplesmente melhor dizendo, das bibliotecas que estão marcadas, ativas. Tudo que não está ativo, ele nem vai fazer leitura. Então, a captura, a obtenção dessas informações, elas são mais rápidas e eficientes. Chegamos em um ponto bem interessante, tá? Aqui é uma parte que eu desenvolvo e particularmente gosto muito. Estrutura de montagem. Bom, eu começo aqui falando de uma estrutura de montagem bem simples, que se chama de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Porque a gente modela as peças. Então, ó, modelei a parte 1, modelei a parte 2, a 3 e outras partes. Inseri essas partes em um arquivo de montagem, eu vou referenciar aqui como subconjunto, e esse subconjunto ou esses subconjuntos são inseridos em um arquivo PY. Então, olha só, peças modeladas separadamente, inseridas em um arquivo de submontagem inserido no arquivo de montagem. Basicamente, né, é uma metodologia que a gente denomina como de baixo para cima. Primeiro eu modelo a peça, depois eu vou montando, tá? Isso não é uma tecnologia ou uma possibilidade, uma metodologia de trabalho errada ou certa, mas o Inventor, ele te permite que você tenha outros recursos que aceleram o seu desenvolvimento, que aceleram a sua atividade dentro da plataforma. Então, como que eu devo escolher a ou a B? Vamos falar da outra opção aqui para vocês entenderem. Nessa segunda opção, eu tenho um arquivo de peça PY. Esse arquivo de peça PY, ele tem vários esqueletos, várias possibilidades de desenhos, né? E esses desenhos, esses sketches, eles são originados ou vão originar cada uma das peças. Então, vejam só, eu não estou desenhando um sketch para um componente A, depois monto o A na montagem, depois monto a montagem na montagem. Eu estou derivando as informações. Então, sketch 1 vai dar origem à peça 1, sketch 2 vai dar origem à peça 2, sketch 3 vai dar origem na peça 3, e assim sucessivamente. Qual é o ganho de trabalho com essa plataforma que a gente chama de cima para baixo, né? Qualquer edição que aconteça nas peças, no desenvolvimento, ela é reproduzida no arquivo de peça. Então, a interação entre os componentes acontece no arquivo de peça e desce em efeito cascata depois para todas as referências vinculadas. Eu economizo aqui, com essa metodologia, o uso de restrições, porque as peças vão ficar interligadas com o posicionamento geográfico, né, da ordem da coordenada. Então, se eu modelo a peça já fora da ambientação, fora da ordenada, ela vai vir no arquivo de montagem fora da ordenada. É uma estratégia de trabalho que a indústria automotiva e a indústria aeroespacial usa. O pessoal que modela a parte automotiva, desenvolve o projeto de carro, desenvolve o projeto de aviões, eles não usam restrições em diversos arquivos de peça, porque o uso de restrições consome memória para a atualização das peças, para o desenvolvimento e interação dos componentes. Então, o que eles fazem? Eles trabalham com zero comum, né? As peças elas são montadas por coordenadas, tá? Então, existe um zero comum, que está alocado ali numa região do carro, e aí todas as peças estão em um posicionamento, né? Um posicionamento comum em relação àquele zero. Eu vou trazendo esses arquivos dentro da plataforma de um modo muito mais inteligente, né? E associativo. Então, qualquer edição vai ser aonde? No arquivo de peça. E aí as interações acontecem em esqueleto, em sketch. Por isso que o software trabalha muito mais rápido. Elas interagem, se reproduzem e depois se propagam em derivação para cada uma das peças.
e aí a interação entre o arquivo de montagem, ela se torna muito mais ágil. Então, assim, o que eu aponto de boas práticas para esse trabalho? Né? Necessariamente, às vezes você não vai conseguir desenvolver isso daqui para o seu conjunto inteiro de montagem. Às vezes você tem um conjunto de componentes que já está em produção, já está aprovado, mas sempre vira uma referência de cópia na engenharia para outros itens e tem 30 mil componentes. Você não vai, de repente, jogar esse legado fora, reproduzir tudo em parametrização ou aproveitar esse legado em parametrização de uma hora para outra. Então, a gente pode também adotar aqui etapas para esse crescimento de desenvolvimento de inteligência. Então, não necessariamente eu preciso fazer para o conjunto inteiro, mas se eu tenho um equipamento de um maquinário, por que não começar então pelo chassi dele? Esse chassi ele pode ser desenvolvido parametrizadamente, né? Eu tenho que atender uma demanda do meu cliente, eu posso então projetar uma parametrização para o chassi, o usuário entra com os parâmetros de referência nessa parametrização e depois, né, obviamente, a gente vai reproduzindo isso com o tempo para as outras atividades, para os outros subconjuntos, tá? Então, é só uma maneira, assim, de também conscientizá-los, né? Qual maneira é a melhor maneira? Não necessariamente ela deve ser feita desse jeito, mas a gente pode trabalhar híbrido. Então, vocês como colaboradores, usuários da plataforma, a gente pode depois ter conversas particulares, né, em cima de cada um dos casos aí, e identificar essas possibilidades, né? Qual seria a melhor maneira de trabalhar com o meu arquivo? Né? Será que é trabalhar no jeito crescente ou decrescente? Tá? Ou um misto? Isso vai depender da estratégia, vai depender das possibilidades, tá? E a Mapdata faz um apoio com relação a esse recurso, a gente pode conversar depois mais fracionadamente em cima de cada um dos casos, tá? Mas eu queria expor aqui as duas condições de trabalho, tanto a crescente quanto a decrescente, para que vocês se conscientizem da possibilidade, né, de desenvolvimento técnico que a plataforma Inventor possui. Bom, uma das possibilidades aí que o pessoal perguntou aqui, exemplo dessas possibilidades na prática. Eu comentei no webinar passado sobre produtividade e estratégias da Autodesk, e eu trouxe um exemplo semelhante a esse aqui que eu estou mostrando agora, né, que possui variações. É um conjunto mecânico de esteiras, né, que permite variações. Se vocês olharem aqui nas imagens, nós temos a primeira com 4 pés, 4 colunas, a segunda eu tenho 6 colunas, e a terceira aí com um número maior de colunas. Legal. Então, essa variação ela é parametrizada de acordo com a propriedade, né, com algumas propriedades referentes. Então, o usuário ele tem, né, uma espécie de controlador que ele desenvolve, né, desenvolve as referências dimensionais. Então, por exemplo, aqui ele tem comprimento, largura, altura, ele tem referência de pernas, então quantas vão ter? Ah, precisa de 6, precisa de 3, precisa de 4, dependendo da atividade do comprimento, né? Quantos rolos vão ter? Então, são possibilidades que o usuário vai criando, né? Deixam aqui parametrizadas para que a gente configure um produto. E exatamente esse é o termo, é um configurador de produtos. Na prática, como que isso funciona? Uma template. Então, tem um arquivo de produto, ele é uma template, chega-se uma determinada ordem para orçar, a engenharia precisa passar um custo para o cliente de de um determinado maquinário, o projetista, ele abre o arquivo template, entra com as propriedades dimensionais desse equipamento e o Inventor se adapta com relação às propriedades, com relação aos dimensionais, tá? Então, aqui a gente está falando de ganho de desempenho, porque eu não vou precisar ficar colocando restrição, tirando peça, tirando componente, e avaliando, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Não, eu tenho um arquivo que ele é parametrizado, ou, como eu disse, totalmente ou parcialmente, né? 100% ou 50%, 30%. Ou seja, isso vai depender da estratégia que foi adotada. Pensando num contexto geral, esse modelo, por exemplo, ele é um modelo que foi totalmente parametrizado.
100% parametrizado. Então, qualquer dimensionamento, qualquer dimensão, qualquer resposta que eu precise ter, eu coloco aqui nessa tabela. Ah, então chegou uma ordem aqui, eu preciso atender um determinado cliente. Ó, o comprimento aqui é de 3 metros. Ah, não, agora ele mudou, a 3,5 metros. Pô, a engenharia tem que se desdobrar para refazer todas as avaliações para trocar de meio metro, né? Então, com esse orientador de configurador aqui, simplesmente o engenheiro abre o arquivo base, template, entra com os dimensionais chaves e o Inventor gera o arquivo de produto, tá? Em escala de medida, a gente consegue reduzir ativamente o tempo de projeto em 1/4, tá? Isso daí são expectativas e coleta de resultados positivos que nós já tivemos em algumas experiências. Por que eu falo 1/4? Porque depois o detalhamento, o conjunto de detalhes que vai para a fábrica, ele precisa ser revisado, tá? Então ele é automaticamente construído, mas ele precisa ser revisado, folha a folha, né? Para que todas as cotas estejam na orientação ideal e tudo mais, tá? Mas é um automatizador de projetos, né? Permite performance tanto no desenvolvimento do software, né? O Inventor trabalha de maneira mais ágil com esse configurador e também a performance do departamento de engenharia. A entrega dos resultados é muito mais rápida, porque se eu tenho um sincronismo com o sistema de ERP, ele já me gera um custo por peça. Assim que eu trocar as variantes ali, as propriedades, eu já tenho o custo das peças, eu já consigo falar, ó, isso daqui vai me custar X. Eu não preciso ter um tempo de engenharia para encontrar a resposta, para passar para o cliente, para ele falar, não, eu preciso menor, esse valor aqui não me atende comercialmente. Então, a gente vai ter que reduzir a capacidade do maquinário. O que acontece? Revisão na engenharia do projeto que foi executado, tarefas executadas novamente e aquele acúmulo de tarefas diárias que vão crescendo por uma metodologia que pode ser melhorada, né? Então, a Autodesk, o Inventor, ele dá essa possibilidade do configurador que auxilia tanto as propriedades de recursos para o desempenho da engenharia quanto para o desempenho também da performance do sistema. Bom, outro detalhe bem impactante que eu separei para trazer aqui. O pessoal fala muito sobre arquivos importados, tá? Isso daí toda a indústria traz ativamente a possibilidade de arquivos importados. E aí, na condição de arquivos importados, né, isso em qualquer versão do Inventor, a gente tem aqui algumas deficiências, tá? Quais são deficiências que eu digo? Bom, eu entrei lá no site da Mapdata, um fabricante de motores, e trouxe esse motor aqui pronto, a modelagem pronta, 3D desenvolvido. Então, eu não vou precisar desenvolver um 3D. Eu ganhei tempo em pegar o arquivo lá da biblioteca da Mapdata, desenvolvedores de motores, e inserir no meu arquivo de montagem. Às vezes, pode ser um, às vezes, 2, ou eu posso ter 10 motores desse, 20 motores desse no mesmo circuito, no mesmo conjunto de montagem, tá? Então, isso vai depender um pouco. E aqui eu trouxe também, né, insistindo nessa questão do tamanho do arquivo. Vejam só, o arquivo do lado direito, ele foi um arquivo que foi remodelado. Então, eu aproveitei o arquivo importado, tá? Não joguei tudo fora, eu aproveitei ele, principalmente com relação aos esboços, né? Então, eu fui criando sketches aqui nesse arquivo, fui copiando ativamente essas sketches e inserindo elas no novo arquivo. Bom, pode vir a seguinte pergunta. Não, legal, isso pode ser bom, mas eu posso aumentar o tempo de desenvolvimento da engenharia. Bom, pensando nisso, eu já trouxe uma resposta aqui para vocês terem uma noção. Praticamente, eu demorei para modelar o modelo, remodelar esse modelo da direita, praticamente não mais do que 20 minutos cronometrados, arredondando aí, não mais que 20 minutos, tá? Bom, e o julgamento? É um bom tempo? Não é um bom tempo? Eu vou perder tempo em desenvolver tudo isso daí, mas
ativamente estou tendo respostas mais precisas no meu arquivo de montagem. Tá? Então, o desempenho do meu arquivo de montagem dentro da plataforma Inventor, ela sofre necessariamente interferência pelo estilo adotivo aqui, né, de interpretação desses resultantes. Percebam que eu preciso ter um bloco desse, por quê? Ele me gera, ou melhor dizendo, né, ele coloca a resposta na minha lista de materiais, que existe um motor lá e um redutor, então isso aparece na minha lista de componentes, isso é interessante. Praticamente a volumetria 3D, a massa, né, então se eu vou ter uma máquina que vai ser transportada em transporte viário, rodoviário, eu tenho que saber, então, uma proximidade, né, um ativo bem próximo aí, com relação à massa desse componente, a massa dessa montagem. Então, eu tenho que ter também, historicamente, um peso próximo. Se eu tiver 10 componentes 20 componentes desse motor aqui na minha montagem, eu vou ter uma imprecisão bem relevante, dependendo do tamanho do componente. E também geometrias desnecessárias, né? Se a gente observar aqui, ó, a conexão desse componente com o arquivo de montagem, ela vai se dar aqui, ó. Exatamente aqui, ó, na saída do redutor. Então, todas as outras observações, furações, chanfros, anotações de escrita, nesse caso, né? Anotações de escrita, a ilustração de um parafuso aqui, ó, referências de face, elas foram simplificadas. Tá? Elas foram simplificadas justamente para ganho de desempenho. Então, eu estou colocando o item, ele vai sair na minha lista de materiais, mas ele é um pequeno fragmento, né, no meu arquivo de montagem completo. Ele não faz tão necessário, né, tão impactante ter a volumetria 3D. Por exemplo, aqui, ó, desse parafuso, dos parafusos, né? Então, a Mapdata é a fabricante do motor. Necessariamente eu não preciso ter a anotação aqui, ó, da escrita Mapdata nesse motor, no meu arquivo de montagem. Né? Então, aqui, pessoal, não existe o certo e o errado também, tá? É uma ordem de bom senso. Eu digo para a engenharia, uma ordem de bom senso. E eu fiz um parâmetro aqui, eu gostaria de comparar com vocês. Eu ganhei 20K aqui na modelagem desse componente, simplesmente porque eu coloquei esses dois raios aqui, ó, laterais. Tá? Ativamente, isso aí reproduz numa melhor apresentação do produto. E eu trago isso, mostro isso para vocês aqui na nossa sala virtual, para que vocês tenham aí um parâmetro. E eu achei que não ficou bom. A hora que eu coloquei o modelo aqui na minha tela, na apresentação, eu bati o olho nos dois ali e ficou muito quadrado e me incomodou um pouco. Aí eu falei, não achei que ficou legal, vou caprichar um pouquinho mais na modelagem, então vou desenvolver dois raios ali. Acrescentaram ali praticamente 20K, mais ou menos isso, tá? Não necessariamente exatamente isso, mas só para vocês terem uma ordem. Então, o que eu digo de bom senso? Quanto mais informações desnecessárias você adicionar no modelo, mais atividades, mais cálculo, mais referências eu tenho. Então, de um modo de bom senso, o que você puder simplificar para que o modelo não fique totalmente também sem origem, né? Uma modelagem, poderia fazer uma caixa aí e falar, então essa caixa aqui representa um motor e um redutor, né? Então, teoricamente, ele iria ficar feio na minha montagem, iria ficar sem origem, mas contaria na lista. Bom, se for para contar na lista desse jeito, então eu insiro o item fantasma lá que sai na lista e nem tem o componente na montagem. Tá? Então, por isso que a ordem do bom senso ela é muito bem avaliada aqui. Vamos reproduzir algo similar ou bem próximo da realidade, mas também, né, se prevenindo quanto à relação de informações desnecessárias. Tá? Então, essa atividade aqui é uma relação que fica muito, né, a gosto mesmo, a gosto da engenharia, a gosto de pessoas que possam desenvolver essa atividade. E o recomendado é que você sempre tenha uma pessoa dentro do departamento de engenharia que possa qualificar esses componentes, porque depois isso vira um contágio diário, né?
esse componente aqui é usado numa outra montagem, mais uma outra, e cada vez mais, e aí o seu banco de dados ele vai crescendo, contaminado com aquela peça, com aquele item importado que tem faces desnecessárias e contabiliza aí no arquivo de peça, no arquivo de montagem de um modo bem indesejado. Então, por isso eu sempre falo e reforço aqui agora de novo para vocês a ordem do bom senso, né? E se puder ter alguém que faça avaliação de um arquivo importado, a gente vai trazer um arquivo importado, vai inserir ele no banco de dados da empresa, seja no Vault, ou seja de uma outra maneira que vocês façam a gestão da documentação. É interessante ter um key user que faça essa avaliação. Não, esse arquivo aqui está bem modelado, bem feito, não vai ter grandes impactos dentro da engenharia. Vamos inserir ele desse jeito aqui, do jeito que veio do fornecedor. É válida a opinião dele também em achar, não, vamos remodelar ele, vamos construir um modelo específico para que a gente não contamine as outras montagens. Tá? Então, um toque de consciência também para que vocês conheçam, né, o que impacta no desempenho do software. E aí, olha só para vocês verem aqui também dentro da aplicação, eu separei, ó. Aqui, o primeiro motor, ó, então a gente tem bastante informação 3D, né? Se eu dar um zoom aqui, tem ó, parafuso Allen, o chanfro dos furos, chaveta, né? E ele é um arquivo de bloco. A hora que ele entrar na lista de material, vai entrar com um arquivo vai entrar como uma linha só. Ele não vai contar esse parafuso aqui. É o item comprado, esses parafusos aqui também não vão entrar, né? É o item comprado e ele vem desse jeito, do meu fornecedor. E a minha modelagem, tá? Simplista, tá? Obviamente é simplista, mas atende, né? A tecnologia, atende a referência. E aí, se a gente parar para pensar, estou no arquivo de montagem, tem um monte de componente. Vou colocar aqui, ó. A gente chega numa conclusão bem interessante, ó. Se eu tenho um arquivo de montagem com um monte de componente desse aqui, ó, não faz muita diferença ter bastante detalhes ou não ter bastante detalhes, né? Visivelmente, visualmente, aos olhos do colaborador, aos olhos do cliente. Mas para o software, os detalhes estão ali. Ele continua pensando, processando em cima dos detalhes. Depois eu vou abrir o arquivo de montagem aqui, a gente vai ver esse motor lá, e aí eu vou mostrar para vocês que não vai impactar em nada no visual, né? Mas no desempenho pode contribuir bastante. Bom, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui, vamos lá. Olha só, exatamente sobre o que a gente estava conversando aqui, o Carlos fez um comentário, né? Eu sempre recomendo, como eu disse, o bom senso, né? Pegar o arquivo e avaliar mesmo. Pegou esse arquivo aqui, você viu, por experiência, não é property do arquivo. Um arquivo desse aqui de modelagem, com 1356K, de repente é um tanto quanto estranho, né? Outra, já de bater o olho a gente já sabe, né? Faces aqui que podem ser indesejadas, né? Então, os parafusos, como eu comentei, né? As furações, né? O Allen aqui, tá? Então, do outro lado aqui também tem informações desnecessárias. Então, bateu o olho, viu que o modelo tem mais informações do que você precisa, né? É válido. É válido fazer uma remodelagem. E aí, quando eu falo de remodelagem, pessoal, necessariamente é uma engenharia reversa, mas mais inteligente, né? Porque, ó, eu crio um sketch aqui dessa referência de face, eu simplesmente, né, uso essa referência de face aqui para obtenção do meu sketch. Ó. Então, eu vou vir ali, eu vou criar um sketch, vou vir aqui, vou projetar ó, as arestas. Projetei a aresta, legal. Copio esse sketch aqui e levo para outro arquivo. Não vou ter que ficar dimensionando, mudando dimensão ou medindo todo o arquivo para levar para outra referência. Então, eu vou aproveitando, criando as sketches, aproveitando e reconstituindo essas sketches no outro arquivo de peça. Por isso que ele não demora tanto assim para desenvolver, né, a referência de remodelagem. Por isso que ela vai mais simplificada, porque eu vou aproveitar as referências desse arquivo, principalmente as sketches dimensionais aqui dos esboços principais. Eu não vou ficar criando e dimensionando, não. Vou simplesmente criar referências aqui certas e vou copiar para um outro esboço. Tá? Bom,
Isso são técnicas de desenvolvimento, né? Técnicas de atividades. Mas voltando lá agora, falando dando continuidade no nosso assunto, nível de detalhe e visualização. Bom, aqui eu tenho um arquivo de montagem que tem aproximadamente quase 10 mil componentes. E eu coloquei alguns níveis de visualização para vocês perceberem. Bom, no primeiro aqui, na primeira imagem, vocês podem visualizar que eu tenho os componentes, né, do conjunto, da cabine, vamos chamar assim, e tenho também os carregamentos, os tambores, que estão todos aí. Ó. Na segunda imagem, eu retirei os tambores e deixei a cabine. É válido reforçar que quem talvez tenha sido um pouquinho mais observador, percebeu que na cabine, na primeiro arquivo aqui de cabine, ó, eu não tenho o meu interno. As peças internas, elas foram escondidas, a visualização dela está escondida. Ou seja, o software não está computando, não está processando todos os equipamentos que estão ali dentro da cabine. Se eu estou trabalhando na montagem fora da cabine, porque necessariamente os componentes que estão ali dentro precisam fazer parte desse processamento? Não precisam. Na terceira imagem, eu tenho aqui a retirada da cabine. Então, por algum motivo, eu vou trabalhar no chassi aqui do equipamento, na esteira, né? E aí eu também dei uma possibilidade de retirar o elemento cabine para trabalhar numa outra ação. Então, eu vou trabalhar com a plataforma, né, em uma outra atividade, necessariamente não precisa da cabine, eu posso tirá-la, né? E deixo aqui, então, o processamento um pouco mais otimizado. Bom, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui é a questão de nível de detalhe. Às vezes, nós estamos concentrando a atenção do projetista, a atenção do colaborador para um determinado ponto do arquivo de montagem, e ele está com o arquivo completamente carregado. E necessariamente não precisa. Eu entendo que existem horas que sim, existem horas que não, né? Então, aqui também é uma ação de bom senso. Por quê? Tem hora que você vai precisar ter o componente ativo para checar as interferências, né? Para gerar a lista, obviamente. Mas tem hora que você não vai precisar de ter todos os componentes visíveis ali, né? Para esse tipo de atividade. Você pode fragmentar a visualização do software de modo que ele te dê atenção aonde realmente você precisa trabalhar. E aí eu trouxe aqui no final, no Inventor também, esse arquivo de montagem que eu referenciei, para que vocês possam ver. O Saulo fez uma pergunta aqui, deixa eu só... Bom, Saulo, assim, nós temos aqui a possibilidade, né, de desenvolver ativamente uma opção de derive. Então, eu posso fazer um derive do arquivo e depois retrabalhar, principalmente se ele for um arquivo de montagem, tá? Eu posso derivar ele aqui e trabalhar com algumas referências também, tá? Sobre a estrutura de remodelagem, existe a possibilidade de montar uma estratégia para isso também, tá? Principalmente se a gente estiver trabalhando com o arquivo de montagem. Existe o simplificador lá no arquivo de montagem e permite com que eu faça automatização, fechamento de furos, de oblongos, né? Ou retirada de chanfros e raios de um modo mais automático, tá? Bom, para o arquivo de montagem, ó, eu tenho ele aqui aberto, o arquivo de montagem que a gente mencionou ali, e eu estou ativamente ó, com 7.500 componentes mais ou menos abertos, né? Se vocês olharem aqui, ó, precisamente internamente, ó, dentro dos componentes, ó, da cabine, eu não tenho grande parte das minhas peças internas. Então, eu estou trabalhando no externo da máquina, tudo que está interno ao componente da cabine está suprimido, né? Ele não está ativo. O Inventor não vai processar, né, desse momento. Então, o usuário vai trabalhar aqui na parte externa, enquanto lá não existe processamento. Depois, ele pode mudar os níveis de detalhe, que foi as condições que eu submeti ali naquela imagem do PowerPoint para vocês. Eu tenho um nível cabine A, eu tenho um nível cabine B e tenho um nível sem carga. Tá? Então, eu vou trocando
essas possibilidades aqui, e o software vai suprimindo e me permitindo visualização simplesmente para o que eu desejar. E aí, no outro arquivo de montagem, ó, eu trouxe a parte interna para que vocês visualizassem também. Essa aqui, ó, é exatamente a parte interna da cabine, a parte que está suprimida lá, porque eu estou com a atenção diretamente na minha referência de montagem principal. E o jeito que o Inventor trabalha para essa associação ela é muito interessante, porque eu consigo vincular as estratégias de representações. Então, exemplo, na submontagem, né, na submontagem final 7.9 aqui, ó, ele tem uma referência chamada carenagem. Ótimo. Na hora que ele liga aqui um nível de detalhe de um subconjunto, ele pode estar amarrado com o nível de detalhe do conjunto principal. Tá? Eu posso criar um nível de conjunto aqui no principal e associar esse nível de detalhe a um determinado nível de detalhe inferior do subconjunto. A hora que eu trocar na montagem principal, ele já troca para todas as submontagens. Tá? Ele já faz a simplificação em todos os arquivos de submontagens, como foi feito aqui. E é só para que vocês vejam, né, ó, o histórico lá do motor, né? Eu tenho aqui um motor aqui, não é o mesmo, tá? É um outro motor, que ele lá é da parte inferior do equipamento, ó. Mas esse aqui traz as mesmas referências, ó. Parafusos, ó. Algumas ordens aqui que não precisam ser adaptivas, não precisariam existir, né? Afinal, ele está montado simplesmente, ó, nessas duas regiões, tá? Bom, vamos dar uma olhada lá, ó. Lá no outro arquivo de montagem, no principal, na parte inferior aqui, ó, eu tenho aqueles motores que eu simplifiquei. Eu não inseri eles de volta, tá? Eu deixei aqui os complexos, né? A modelagem principal, só para vocês visualizarem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 6 motores, né? Nesse conjunto de esteira aqui, que usam aquela mesma referência, né? Praticamente, eu tive uma redução de 1 mega para cada motor, né, naquela estrutura de modelagem, então isso é reproduzido em escala aqui também. Tá? Bom, nesse arquivo de montagem, eu tenho algumas referências que são desnecessárias, obviamente. Né? Então, aqui no tambor, ó, se a gente dá um zoom, ó, existe uma modelagem um tanto quanto detalhista de raios, né, e de arredondamentos aqui para essa região. Talvez necessariamente eu não precisaria ter isso. Inclusive, eu tenho até um elemento de rosca aqui, ó, para esse tambor, né? Então, se eu desenvolvo ativamente o trabalho com um arquivo de projeto de máquinas, eu preciso ter o tambor aqui, óbvio, né? Para que seja projetado em cima das medidas primárias, né? Desse produto, mas necessariamente eu não preciso ter tanta informação para ele. Né, basicamente as medidas principais. E aí esse arquivo aqui, ele também extrapola um pouquinho com relação a algumas propriedades, mas que qualificam, né? O modelo fica um pouco mais qualificado. E aí, assim, pessoal, a base é o equilíbrio, né? Então, você precisa ter recursos específicos, por exemplo, existem aqui alguns filtros, né? As regiões de tubulação, que tem uma modelagem um tanto quanto rica de detalhes. Então, quando a gente tem bastante riqueza de detalhes, ó, parafusos, porcas, todos eles componentes de fixação, todos eles inseridos, né? Então, quando a gente tem bastante riqueza de detalhes, a gente usa os outros recursos do software. Quais são os recursos? A simplificação, né? Então, a simplificação do item é necessariamente o quê? A remoção, né, de algumas partes visíveis. Vou trabalhar com aqui do lado direito, removo o esquerdo. Vou trabalhar com o esquerdo, removo o direito. E só para a gente finalizar aqui esse arquivo, e vocês também visualizarem um detalhe, ó, ainda no arquivo de peça, notem que ele tem uma grade aqui, ó, né? Essa grade, ela não é um pattern de remoção de material, tá? Ela é simplesmente uma imagem que foi inserida no arquivo de peça, uma textura, que dá a impressão, né, que existe aqui um pattern e uma tela, né? Mas na verdade é simplesmente uma textura. Isso aqui também é uma estratégia muito bem utilizada. Ao invés de você modelar aqui
as cópias, né, por pattern ou por desenvolvimento de circular, cópia circular ou retangular, a gente acaba desenvolvendo aqui a ampliação e inserção da textura de fonte no modelo. Tá? Isso fica muito bom e reduz muito a parte de processamento. Quanto à massa, aí depois a gente pode mudar na densidade lá de um jeito certinho para que ela fique bem configurada, tá? Para que a gente não tenha problema em relação à massa do conjunto montado, tá bom? Bom, vamos lá. Abro agora esse momento para algumas dúvidas, tá? Pessoal que fez pergunta, interagiu pelo chat, fique à vontade para mais questionamentos. Para quem ainda não interagiu e está com dúvida, esse é o momento, pessoal. Podem fazer perguntas aqui. Eu vou estar disponível para que a gente possa conversar e responder todas elas. Eu aproveito também para convidá-los a escrever aqui no nosso chat dicas, né, em relação a webinars. O que você gostaria de participar, né? Qual assunto você acha que seria interessante a Mapdata incluir, né, para os próximos webinars? Dê sua opinião, escreva no chat aqui, e a gente tem desenvolvido diversos eventos virtuais, e a opinião de vocês, clientes, é bastante importante, né? Bastante importante para a gente, para que a gente consiga ver aí uma demanda em relação aos assuntos que vocês sentem interesse, né, em estar participando, e a gente organize próximos eventos em cima dessas dicas de vocês. Então, fiquem à vontade aí para usar o chat, tá? Escrevam aí quais assuntos vocês acham que seria interessante que fossem abordados para os próximos eventos. E fico, mais uma vez, aí aberto, né, para que vocês possam desenvolver as perguntas.